Está entrando no ar o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Carlos Quartiero, o Zezinho. Hoje, a nossa convidada é a professora Franciele Benini Agni Tibuchi, doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, professora do curso de Direito e do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria, integrante do grupo de pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, GPDS da UFSM, autora do livro Vidas Deslocadas, o caso de Mariana, Minas Gerais, como modelo de aplicação para o direito dos desastres, lançado pela editora Ítala. Franciele, seja muito, muito bem-vinda ao T-Move. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu até tirei do roteiro, para te não ver, para ser surpresa, uma pergunta que dos 100 e poucos programas ninguém escapa. É uma pergunta catártica. Fran, o que te move? Enquanto pesquisadora, o que me move é a busca por uma justiça ambiental, por uma justiça social. Enquanto pesquisadora, né, de uma área que é recente, é uma temática nova, né, a área do direito dos desastres. Então, especialmente no contexto, né, de populações mais vulneráveis diante de catástrofes climáticas. Então, eu acredito que a prevenção ela não é somente um conceito técnico, né, mas uma prática que vai envolver respeito, vai envolver empatia e a garantia, sim, dos direitos humanos fundamentais. Então, enquanto pesquisadora, é isso que me move. E quem é a Franciele? Bom, a Franciele que está longe de ser pesquisadora, é uma mulher apaixonada pela vida, pelas conexões humanas, é uma mãe que busca acertar todo dia, mas que erra todo dia, uma professora que está em transformação constante. Então, uma mãe que está em transformação constante, uma pesquisadora que está em transformação constante. Eu digo que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Porque mais questionamentos a gente tem sobre aquilo que a gente está fazendo. Seja a área que for, né? Seja na maternidade, seja na nossa profissão, seja na nossa pesquisa. Eu sinto a mesma coisa, parece que quanto a gente mais lê, não, mas falta isso, uma coisa puxa a outra, né? É realmente algo que não tem fim. De fato. Franciele, tu vai participar como palestrante no COMBRAS-CC, Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas. Eu gostaria que tu nos falasse sobre esse evento que acontecerá de 29 a 31 de maio aqui no Centro de Convenções. É um evento que é super importante, né? O Congresso Brasileiro de Catástrofes Climáticas.
Ele é promovido, então, pela Universidade Federal de Santa Maria, pelo Hospital Universitário, né, de Santa Maria e a empresa de serviços hospitalares EBSER. Então, ele vai debater os desafios e perspectivas, né, e as repercussões das catástrofes climáticas para a gestão pública e para os serviços de saúde. Ele é um evento que conta, né, com uma programação muito interessante. Né? Ele começa dia 29 pela manhã e vai até o dia 31. Então, ele conta com minicursos, né, que serão oferecidos pela parte da manhã, minicursos que falam e abordam a temática da mídia, né, nos afetados por desastres climáticos, sobre defesa civil, sobre saúde planetária. Então, é um congresso que visa debater sobre a temática que nos afetou e nos afeta. Né? Ano passado, já fez um ano, né, da maior enchente que a gente já teve no Rio Grande do Sul. Neste ano nós tivemos novamente, só que em menores doses, na semana passada, retrasada. Então, de acordo com alguns relatórios, né, por exemplo, o IPCC ele fala que isso vai se tornar ainda mais frequente na nossa região. Né, no Rio Grande do Sul, na região sul. Então, é importante que a gente faça, né, um exame e reflita sobre essa temática a nível, né, de pesquisa, chamando Fiocruz, chamando todos os especialistas na área para que nós possamos nos prevenir, né? Porque a prevenção, acredito que seja a palavra-chave. E é importante lembrar, né, aos ouvintes que as inscrições elas ainda estão abertas e vão continuar abertas até o dia 29 de maio. O evento ele pode ser, né, a inscrição pode ser na modalidade presencial e pode ser na modalidade online. Para quem é estudante da UFSM, a gente tem, então, algumas possibilidades interessantes, né? Estudantes da graduação ou pós-graduação precisam se informar pelo site da Combrasc aqui, que é combrasc.com.br, para realizar a sua inscrição até o dia 29 de maio. A gente espera todo mundo lá para debater sobre as catástrofes climáticas. E tem um custo a inscrição? Tem... como é que pode ser feita? Tem que pagar? Para quem é de fora da UFSM, o depósito vai ser realizado diretamente no banco de alimentos, né? Então, é um valor de R$100 para profissionais de qualquer área, se for híbrido, e se for somente presencial, R$50. Se for estudantes de graduação ou pós-graduação, R$30, né, sendo presencial, e se for online, R$50. Então, e tem a inscrição solidária, você traz 1 quilo de alimento para os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Então, repetindo o site www.combrascc.com.br. O com é com N. De congresso. Isso. Professora, participará de uma mesa nesse congresso sobre os impactos sanitários, sociais e jurídicos na população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A tua fala será sobre os impactos jurídicos. Pode nos falar um pouquinho sobre a tua fala? Os impactos jurídicos, né, das enchentes, das inundações, dos deslizamentos, porque foram muitos os impactos que a gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul, e a minha pesquisa aqui junto à Universidade Federal de Santa Maria, ela é específica dos impactos na cidade de Santa Maria. Então, na semana passada, a gente terminou, né, de realizar o mapeamento, né, destes bairros, que foram os bairros mais afetados. Eles são muito profundos, eles são multifacetados e eles envolvem, né, não somente a reparação material, mas também a garantia dos direitos humanos fundamentais, né, das pessoas que foram afetadas.
E é importante salientar que quando a gente fez a visita agora nesses 5 bairros, que foram os bairros mais afetados, em alguns as pessoas já tinham os seus direitos humanos fundamentais já afetados antes da enchente. Nossa. Então, após isso se intensificou. A questão do direito à moradia, de alimentação saudável, a questão do saneamento básico, essas são questões que perpassam a temática, né, dos direitos dos desastres. Porque eu costumo falar que quando há um desastre, existem violações de direitos humanos, existem violações de direitos fundamentais. Então, nós vamos ter aí o seu direito à moradia, o seu direito à vida, a dignidade humana afetado por um desastre. Então, eles são sistêmicos. Então, o direito dos desastres vai impactar, né, de forma sistêmica. A gente percebe ainda a questão da lentidão judicial, a burocracia para obter benefícios e a ausência de políticas públicas integradas que possam, né, atender de forma contínua a necessidade, né, das populações vulneráveis. Então, não é somente na Grande Porto Alegre, não vai ser somente, né, no Vale do Itajaí, né, do Taquari, não é somente por lá. Aqui a gente também consegue perceber essas violações. Então, o Labis, que é vinculado, né, ao CCSH, um laboratório, fez um mapeamento de Santa Maria e identificou 5 bairros que foram mais afetados pelas enchentes do ano passado. E aí chegou aos 5 bairros mais afetados. A Tancredo Neves, Chácara das Flores, Quilômetro 3, Camobi e o Itararé, né? Especificamente ali na Rua Canário. E a gente tem ido, junto com os estudantes do curso de Direito, fazendo, então, um mapeamento destes bairros para compreender como a população está, né? E para que, de certa forma, a gente consiga buscar junto a eles informações para levar um projeto de extensão que atenda, né, todas as necessidades daquelas comunidades. E o que foi que a gente percebeu? Alguns bairros, eles foram totalmente... As pessoas foram retiradas em virtude, de riscos de deslizamento, né, de massas, como foi o caso da Rua Canário. Só que ainda pessoas, né, se encontram lá, em virtude de toda essa burocracia que a gente fala, de toda a lentidão. Então, a gente teve, no início, uma alegria muito grande de dizer, não, essas pessoas elas serão indenizadas, né, em que até R$200 mil para a compra de um imóvel que esteja longe da área de risco. Onde nós vamos encontrar um imóvel de até R$200 mil, né, hoje, né, com o mercado imobiliário, né, como se facilmente. Então, isso a gente chama de compra assistida. Até a compra assistida, eles tinham um aluguel social. Só que o aluguel social é de até 1 ano. Então, as pessoas que receberam este aluguel social no ano passado, em maio, ele está acabando agora. E a pessoa não tem para onde ir. E para onde eu vou? E aí, muitos acabam retornando para aquela localidade de risco, em virtude do quê? Do processo ser moroso para compra assistida, até a liberação, né, do dinheiro para que eles possam realizar a compra. Então, tudo é muito demorado. Nossa. E assim, eu assistindo um programa na TV, mostrando, né, as pessoas reconstruindo a sua moradia, só que no mesmo lugar. Então, assim, é esperar a próxima enchente, que haverão novas enchentes. Então, assim, que coisa mais triste. No Vale do Taquari, Isso. tem pessoas que perderam 3 vezes, né, o ano passado. Mussum a gente passou por... Foi 3 vezes. E todas elas a gente teve óbitos. E aí, o que a gente costuma dizer? A questão de adaptação às mudanças climáticas. Se a gente sabe que estes eventos eles vão ocorrer todo ano e mais de uma vez, e eu quero continuar morando aqui, né, o plano diretor dessa cidade
né, e o plano de contingência dessa cidade, eles vão precisar oferecer algo relacionado à adaptação a essas mudanças climáticas. Porque aí eu tenho uma palavra que é super interessante, uma palavra-chave, que é a resiliência. Então, no caso, claro, não dá para comparar. São estados totalmente diferentes, com contextos diferentes, mas com relação, eu vou chamar de plano diretor de lá. Quando nós tivemos, né, os tornados nos Estados Unidos e que eles atingiram uma certa região, o plano diretor daquelas municipalidades, ele se alterou. Eles sabiam que eles vão se tornar frequentes, que teremos inundações, e eles chegaram à conclusão que teremos que ter construções que o primeiro andar seja só garagem, para que não afete, né, os demais andares, o dormitório, né, a cozinha dessa população. Então, já pensando que a parte de baixo só garagem, para quando entrar água, que afete só ali, não atinja a população. Então, pensando já numa adaptabilidade, já que vai acontecer de novo. Então, eu tenho alunos que estão indo com frequência ao Vale do Taquari, falando, né, de Mussum em específico, e exatamente o que tu relata, de construir exatamente no mesmo local. E aí ele questionou a população do porquê que eles estavam construindo exatamente na mesma localidade, por que não buscar, né, terrenos mais altos? E aí eles falavam que esses terrenos mais altos, né, têm um custo agora que triplicou. Em razão, da demanda. Então, todo mundo vai querer, né, se mudar, eu tripliquei o valor para poder, de certa forma, me beneficiar. E eu tenho uma experiência que eu acho assim que é muito triste, né? Teve há uns anos atrás, na minha cidade, que é Santiago, teve uma chuva de pedra que quase arrasou Santiago. E as lonas, a minha casa foi uma das que o telhado virou assim, igual uma peneira. As lonas que eram R$ 4, vamos dizer, não me lembro na época, mas vamos dizer que era R$ 4, passou a 40. Então, assim, ó, na mesma cidade, uma cidade pequena, né, onde as pessoas se conhecem ou conhecem pelo menos um parente, assim, ó, acontecer isso, né, o faturar em cima da dor do outro. Na Covid aconteceu isso, com álcool em gel, com as máscaras. Naquela primeira semana a gente não encontrava absolutamente nada, e quando encontrava, estava super faturado, né? Então a gente costuma brincar, né, que é um mercado de desastres. As pessoas acabam se aproveitando, né, exatamente do que tu falou, da dor do outro. Isso é tão triste, tão real, tão presente. Ali nas enchentes tem uma imagem assim, ó, que me marcou muito. Também na televisão foi entrevistado um senhor assim, idoso. E ele estava inconformado porque ele tinha perdido o sofá que ele tinha recém terminado de pagar em não sei quantas prestações. Então, às vezes não, eu acredito que é muito comum, a pessoa trabalhou a vida inteira para conseguir aqueles bens, para conseguir aquela casa. Então, realmente, para ela sair daquilo ali, tem que ter a ajuda, né? Tem que ter o poder público, tem que agir, porque vai ir para onde? Vai comprar onde? Né? A enchente atingiu também pessoas com uma melhor condição, né? Mas quem sofre mais é aquele que não tem condições, porque aquele que tem condições, pode ir para outra cidade, pode. É uma tragédia para todo mundo, mas sempre aquele, né, que tem menos acaba sofrendo mais. A gente costuma falar dentro da teoria que quanto maior for a vulnerabilidade, maior vai ser o desastre. Nós já tivemos várias chuvas em Santa Maria, mas elas afetam de forma diversa. Então, se eu moro no centro, ela vai me afetar de uma forma.
se eu moro em um dos bairros que a gente acabou de mencionar, ela vai me impactar de uma forma diferente. E mesmo dentro desses bairros, é muito interessante porque a gente adotou o método bola de neve para ir conversando com as pessoas. Elas não tinham ideia que tinha acontecido algo com o seu vizinho. E assim, questão de metros de distância. E isso na Tancredo Neves. Então, a gente tem conversado com a população que perdeu tudo na enchente do ano passado e que agora, recentemente, quando a gente teve chuvas intensas, de 1 dia e meio, elas novamente tiveram a sua casa inundada. Nossa. E aí, o que tu falava, né, sobre os móveis. Então, a gente foi até a casa de algumas pessoas que mostravam na parede onde chegou a marca da água do ano passado. E agora, de novo, Ai, nossa. a água entrando né, levando os bens que eles tinham começado a reconstruir. As pessoas que moravam, por exemplo, na Rua Canário, lá no Itararé, elas moravam há mais de 40 anos. Então, é um sentimento de pertença com a localidade. Não é só uma casa. Isso eu consegui compreender, e eu fui e fiquei distante do meu objeto de pesquisa quando fui no doutorado fazer pesquisa em Mariana e conversei com os atingidos de Bento Rodrigues, de Paracatu de Baixo, de Gesteira. Eles não falavam da casa somente em relação às paredes, aos bens que eles tinham lá dentro, mas em relação à conexão que eles tinham com o local. E isso foi percebido nas falas dos moradores de todos os locais. Quando a gente entrevistou uma participante na Chácara das Flores, ela dizia: eu estou aqui sozinha. Né? Os meus vizinhos, que eram vizinhos há 30 anos, eles vão sair daqui e cada um vai morar em alguma localidade, né, dentro de Santa Maria, a gente não vai ter mais contato. E ela relatou algo que é interessante a gente mencionar. Ela dizia: se antes a gente estava esquecido aqui, e aí ela apontou para casa e disse: eu não tenho saneamento básico, eu não tenho acesso a posto de saúde, o ônibus não passa aqui. Ela disse: agora que ficaram poucos moradores, agora é que a gente vai ser esquecido de vez. Já eram invisíveis. E aí a gente tem, né, toda uma... A gente fala muito sobre isso, sobre a necropolítica, né, sobre como as pessoas são consideradas pelo Estado invisíveis. E aí aquilo que você falava sobre a questão de vulnerabilidade, eram pessoas que eram vulneráveis. E depois das enchentes se tornaram ainda mais vulneráveis em virtude, né, das suas condições. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Susan Coulter, que ela fala sobre a matemática da vulnerabilidade. Ela vai dizer que, sim, a questão de renda, mulheres, idosos, pessoas, né, com deficiência vão ser ainda mais vulneráveis. Então, nós temos aí uma matemática que é preciso ser, né, olhada com atenção pelo Estado. Com certeza. Tu falaste ali no mesmo bairro, eu moro no Itararé. E assim, ó, na parte que eu moro, só ficamos sem água por uns dias nas enchentes. E do outro lado, porque tem os morros, né? No outro lado do morro, eu moro num lado, não houve nada, no outro lado, ali a Canário, né? Que inclusive com mortes, né? Exatamente. Então, realmente, assim, ó, é algo muito triste. E porque a água, ou no caso de Mariana, Brumadinho, a lama, leva, de certa forma, a identidade daquelas pessoas, né? Memórias, histórias, lembranças. Existe como compensar essas perdas? É praticamente impossível, né? Você juridicamente conseguir. A gente tem indenização, né, moral. Agora, Porto Alegre tem uma ação civil pública, bem interessante, que é preciso, né, continuar olhando atentamente para saber como isso vai ser reparado pelo Estado. Porque uma coisa é um desastre. Bom, a gente não tem como parar a chuva. Não há como parar a chuva. Mas eu tenho como me prevenir, porque eu sei o que pode acontecer. Então, isso é uma coisa.
omissão estatal vai ser uma coisa bem diferente. E isso precisa ser responsabilizado. Então, quando a gente tem uma infraestrutura cinza, né, medidas estruturais permanentes, vou chamar de permanente, mas medidas estruturais, como, por exemplo, casas de bomba, como, por exemplo, muros de contenção, eles nos dão uma falsa sensação de segurança. Por que eles não nos dão uma falsa sensação de segurança? Porque a gente acha que está seguro. E, normalmente, a gente não tem uma cultura de reparo. Não só no Rio Grande do Sul, não só na Grande Porto Alegre, mas no Brasil todo. A gente não tem essa noção de precisamos reparar, assim como aconteceu nas barragens. Eu brinco que o direito, ele apaga fogo. Quando aconteceu, a gente pensa na criação de uma lei. Para quê? Bom, agora temos uma lei. A gente vai pensar só a partir do fato, né? Precisa de uma fonte material para que venha a fonte formal para regular. E que triste isso, né? Que seria tão mais fácil se não precisasse de tantas leis, porque a lei surge justamente porque existe aquele problema e a lei normatiza, né? Ela é necessária, né? Mas viveríamos numa sociedade, né? Precisaríamos ter uma sociedade ideal, digamos assim, para viver. A gente tem a 12.608 hoje, que ela vai prever um ciclo de gestão do risco, que vai falar de prevenção, mitigação, compensação, né? Antes da compensação, a resposta de emergência e, por último, a reconstrução. A gente brinca que esse é um ciclo. Acontece o evento e a gente fecha ele. Com as mudanças climáticas, esse ciclo ele não está sendo fechado. Mesmo em Santa Maria, né? Em algumas regiões que não tinham sido ainda compensadas e nem reconstruídas, a gente teve novas chuvas e esse ciclo abriu de novo. Então, a gente fala que na prevenção, o direito ele funciona e é para ser pensado o direito dos desastres em tempos de estabilidade. Então, é o que está sendo feito agora, por exemplo, né, em Santa Maria com um plano de contingência. Então, temos um plano de contingência, que, enfim, a maior parte da população não tem conhecimento dele, mas é possível fazer todo um trabalho e é neste sentido que a gente vai também enquanto projeto de extensão e de pesquisa. É de levar à população conhecimento sobre o plano. O que fazer em caso de. Porque, de certa forma, a gente precisa instruir a população para a prevenção. Aconteceu o desastre, eu sei o que fazer. E aí vem a mitigação, que é durante o desastre. O que a gente pode fazer? Eu tenho aí uma comunicação de risco efetiva, as informações estão chegando em mim de forma verídica, porque o que a gente viu na época das enchentes era, além da luta da população, dos órgãos públicos, com as águas, com os deslizamentos, era uma preocupação com informações falsas. E saíram vários relatórios agora, né, um da Agência de Águas, né, com alguns depoimentos bem interessantes, inclusive de um bombeiro que falava o seguinte: enquanto a gente estava tentando, né, organizar a situação, a gente tinha que combater também informação falsa. Ai, que horror! E aí, com isso, as populações elas não conseguiam sair a tempo, porque a informação que recebiam não era uma informação que era verdadeira, e aí continuavam na localidade com isso. Eu precisava aumentar o pessoal, né, que realizavam as buscas, e outras não conseguiam sair e vieram a óbito. Professora, vamos falar um pouquinho do seu livro Vidas Deslocadas, o caso de Mariana, em Minas Gerais, como modelo brasileiro para a aplicação do direito dos desastres, pela editora Ítala. O seu livro tem como problema central quais os limites e possibilidades de regulação e proteção dos denominados deslocados internos. Pode nos falar um pouquinho? Claro, eu brinco que esse livro foi o livro mais lançado. Brincadeiras à parte, conversar, e eu levo isso muito comigo, conversar sobre essa temática é conversar sobre todo um capítulo que envolveu, né, a fase de doutoramento. Então, eu queria muito falar sobre uma temática que fosse relevante,
né, no cenário jurídico da atualidade. Nós tínhamos participado de um Comped em Minas Gerais em 2015, e o Comped, né, estava marcado já, e o desastre de Mariana ocorreu 3 dias antes. Então, quando nós chegamos em Minas Gerais, não havia nenhum outro assunto que fosse maior do que o rompimento da barragem de Fundão. E aquilo foi me levando a pensar sobre a temática. Eu consegui ingressar no doutorado em 2016, e o meu orientador é um grande nome na área, que é o professor Delton, que trabalha com direito dos desastres. Então, no Brasil, ele hoje é uma das maiores referências. E ele falava sempre: Fran, vamos conversar sobre uma temática em específico, né, de um caso em específico. E eu dizia: este caso específico que o senhor está me propondo, ele está muito perto de mim, eu preciso ir para longe. E ele disse: bom, então pense. Surgiu a ideia de ir até Mariana. Então a gente passou pelo CEP, todo aquele processo, e conseguimos ir conversar com os atingidos, com a Fundação Renova, com algumas pessoas vinculadas ao poder público e com o Ministério Público. Então, a temática do deslocamento interno é uma temática que vai exigir um olhar mais atento. Por quê? É um enorme desafio para o Brasil, principalmente para a questão jurídica, porque, diferentemente dos refugiados, né, os deslocados, eles permanecem dentro do mesmo território. Então, em tese, nós não temos uma legislação internacional que os proteja. Não temos tratados, não temos convenções. Então, aqui eu vou depender o quê? Eu vou depender de uma proteção jurídica que vem do próprio Estado. E aí eu fui até Mariana para aplicar o direito dos desastres neste caso. E o que a gente conseguiu perceber, medidas de proteção, de assistência humanitária, de políticas de recuperação, elas possuem lacunas. Hoje, 10 anos depois, né, quase 10 anos depois do desastre de Mariana, as pessoas ficam: não, você tinha que falar do desastre da Vale. A gente fala de Mariana por uma questão de referência. Nós ainda não tivemos a reparação destes danos. Nossa. São 10 anos. E aí eu estou falando de distritos vinculados a Mariana que eram pequenos. E aí você pensa quando 95% do estado decretou estado de calamidade, aqui no Rio Grande do Sul. Cidades inteiras, né, sumiram do mapa. Quanto tempo a gente vai levar para a fase de reconstrução aqui no estado? Lá eram distritos bem menores. Já tinham sido escolhidos, né, os locais de reconstrução. Até hoje, 10 anos depois, nós não tivemos nenhum entregue ainda à população. E essas pessoas estão com aluguel Estão social? com aluguel. Só que ainda algumas estão com aluguel. Outras, em virtude de terem aí algum tipo de imóvel, mesmo que fosse: eu tinha um imóvel de 1 quarto que eu utilizava para aluguel. Bom, você tem um imóvel. E aí você não era beneficiário do aluguel social. Então, algumas pessoas não tiveram acesso ao aluguel. Que horror! Então, 10 anos depois, a gente ainda não tem a fase de reconstrução, né, terminada, finalizada. Que absurdo. Absurdo, indignante. A gente vai ter os princípios orientadores na seara internacional, o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional, né, vinculado à questão de refugiados, mas um estatuto de deslocamento interno a gente não tem. Então, a gente tem agora o caso da Braskem, né, que a população toda precisou ser retirada dos bairros. E agora um exemplo muito próximo a nós, que dentro de Santa Maria nós temos bairros inteiros, né, de uma população que está sendo retirada em virtude do risco. Então tem áreas R4, áreas R5, de risco ou de desabamento, né, ou de deslizamento de massa, áreas que as populações não podem mais viver. E isso a gente chama de deslocamento interno. Elas vão ter afetadas ali o seu direito à moradia, né? A questão você falava da memória. Por quê? Porque a população sai dali e vai viver
em outras áreas. Então, muitas vezes, esses vizinhos que a gente tinha laços, eles não vão mais se encontrar, né, na mesma localidade. Quando eu fiz a pesquisa em Paracatu de Baixo, e eles falavam toda vez que eu ia entrevistá-los, eles diziam, toda vez que você falar do caso, né, você lembra que a gente existe. E aí eu tô há alguns anos, quando eu falo do desastre, né, do rompimento da barragem de Fundão, eu digo, não foi só Bento Rodrigues. Paracatu de Baixo e Gesteira também existem. E aí uma senhora me mostrava a casa e ela dizia, bom, me levaram muito mais do que a casa. O céu daqui é um céu diferente do céu de Mariana. Lá tem barulho e eles tinham uma conexão muito forte com a terra. Bento Rodrigues da mesma forma. Um sentimento de pertença com a localidade. Tanto que a área, né, tanto de Bento Rodrigues quanto Paracatu de Baixo, continua sendo de propriedade dos moradores, não é da empresa. Por quê? Pela questão da memória. Então, a promotoria de Mariana, ela foi muito feliz, né? Quando a gente conversava com o promotor, ele dizia, eu não vou deixar que isso seja alagado por um dique. Eu quero que aquela área permaneça ali para que todos olhem e digam, isso aconteceu aqui. Porque nós temos, né, muito, muito forte essa questão de aconteceu algo aqui no Brasil, a gente apaga. A gente destrói. E não fala mais nisso. A memória é muito curta, né? É mesmo de questões aí vinculadas à ditadura militar. Não aconteceu. Então, aconteceu sim. E é para que aí ele falava, né, de construir um museu a céu aberto. Para que aquelas casas, né, que estavam lá, né, totalmente tomadas pela lama, continuassem lá como uma ideia de memória. Tem um autor no direito que fala sobre os tempos do direito. E os 2 últimos são o tempo de memória e de requestionamento. Eu brinco que é importante ter essa questão da memória e da gente falar. Mas ainda mais importante do que a memória é o requestionamento. Do que a gente pode fazer diferente. Então, visto essas questões relacionadas às enchentes, inundações do ano passado, o que nós fizemos diferente enquanto poder público para receber novas chuvas? Porque receberemos. Então, o que a gente tem feito diferente de trabalho com a população? Ou mesmo dentro do município relacionado à adaptação às mudanças climáticas e à resiliência? Então, a academia também precisa se preocupar com isso. Com certeza. Isso tudo é educação. E assim, ó, quando o poder público tem o dever, né, de assistir essas pessoas, mas também tem a questão da conscientização das pessoas, né, de todos nós, né, nos incluindo nisso. A produção excessiva de lixo, o assoreamento dos rios, a poluição, isso tudo interfere, né, as enchentes. Eu lembro que uma catástrofe natural, de natural não tinha nada, né? Se não tivesse toda essa questão ambiental envolvida, ia ser mais uma chuva. Se não tivesse construções, né, próximo aos rios, se os rios não tivessem assoreado, o grande número de barragem, ia ser só mais uma chuva muito forte, né? Então, o que a gente pode fazer como educadores? E assim, nós temos uma grande audiência de professores da rede básica. O que a gente pode fazer nesse sentido? Estamos pensando em projetos de extensão totalmente voltados para a questão de prevenção. Acabo de chamar os alunos do curso de Direito para trabalharem comigo junto com um projeto chamado Prevenir é Direito. E dentro deste projeto, que é um grande guarda-chuva, e literalmente porque ele é um guarda-chuva, nós vamos trabalhar com 3 eixos, né? Mulheres, idosos e crianças. Que
pelo que a gente verificou aqui, mapeando, né, os bairros aqui da cidade, nós verificamos que as mulheres estão em maior número nestes bairros e são as que mais oferecem um trabalho de cuidado. Uhum. E são as mais afetadas quando um desastre acontece. Porque aí eu tenho creches, eu tenho escolas, eu tenho hospitais, eu tenho o trabalho de cuidado, o meu emprego, tudo isso vai ser afetado, né, em caso de desastre. Os idosos e as crianças, né, que são aí vulneráveis 2 vezes. Então, pensamos em levar até as crianças uma ideia de um plano, traduzir o plano de contingência para esses 3 grupos. E aí de formas diferentes. Então, para as crianças fazer um trabalho junto às escolas destas localidades, levando algo que em primeira mão a gente acaba de mencionar, que é uma cartilha para pequenos heróis. Então, Ai, que legal! a ideia é de levar esse plano de contingência do que fazer. A gente sabe que as crianças vão acabar levando esse conhecimento para os pais. Né? Elas vão dizer o que a gente precisa fazer, como fazer. Então, isso, trabalhando com os idosos, também num projeto de leitura fácil da lei, o que a gente faz em caso de. E com as mulheres, também um trabalho diferenciado. Então, o projeto ele está em vias iniciais ainda, né? Mas a ideia é que a gente trabalhe. Então, a gente terminou o mapeamento na semana passada para compreender o que a comunidade de fato precisava. Então, ninguém tinha ideia do que era um plano de contingência. Então, é preciso levar e comunicar o risco de uma forma que seja compreensível, numa linguagem acessível para a população. Com certeza. Nossa, que interessante esse projeto. No teu livro, tu fala em desastres antropogênicos. Pode nos explicar o que é isso? Os desastres, eu vou falar, eles tinham uma classificação, né? Eles continuam tendo uma classificação, né? Eles são naturais, mistos e antropogênicos. Naturais, uma erupção vulcânica, né? Um terremoto seria de ordem natural, não tem interferência humana. Agora, nestas chuvas que tivemos, né, no ano passado, eu vou me referir às do ano passado, nós temos uma mudança de um olhar em relação a isso. Poderia ser somente natural, choveu muito, mas não. O que tem se percebido, né, principalmente pelo IPCC, que é um órgão muito importante, né, que acaba nos trazendo informações sobre as mudanças climáticas, ele diz isso passa do natural. Nós temos agora, sim, de modo muito intenso, a atuação humana vinculada à questão das mudanças climáticas. Não há mais como dissociar. A nossa ação aqui está provocando uma reação. E no mundo inteiro? E no mundo todo. Então, a gente vê aí a questão do calor intenso que tivemos no início desse ano, né, janeiro e fevereiro. Nós tivemos máximas que há muitos anos nós não tínhamos. Então, a questão do calor, a questão das chuvas, estes eventos extremos, eles vão se tornar mais frequentes. Então, não é apenas 1,5 a mais. Você pensa, tá, mas o que é 1,5 a mais na temperatura? Não é nada. E aí, quando você lê os relatórios, e você fica pensando, meu Deus, 1,5 é muito. Isso vai trazer a longo prazo, não. A médio e pequeno prazo, toda uma mudança, principalmente a questão de território, né? A elevação do nível do mar vai fazer com que as pessoas, as propriedades na costa, elas tenham que se deslocar. E aí a gente vai ter casos cada vez mais de deslocamento interno por questão de desastres climáticos, ou de inundações, ou de enchentes, ou de perda mesmo de propriedade, porque essas populações vão ter que se mudar. Então, antropogênico seria no caso de um desastre tecnológico, como, por exemplo, Chernobyl,
como por exemplo Bhopal. Então ali nós temos desastres antropogênicos, não tem atuação natural. Fukushima tem ambos, né? Que teve uma questão humana e teve uma questão natural do terremoto. Mas Bhopal, que foi o vazamento de gás na Índia, que até hoje ninguém tinha a fórmula para que de fato nós pudéssemos tratar as pessoas que tivessem tido contato, né, com o gás que acabou vazando da fábrica, ou Chernobyl, antropogênico. Então aqui, Mariana foi antropogênico. Por quê? Porque não teve causa natural, foi um rompimento, né, de uma barragem que poderia, se tivesse sido reparada, assim como Brumadinho, esse desastre ele poderia não ter ocorrido. E se tivesse ocorrido, Brumadinho a gente teve simulados por lá. Nós tínhamos sirenes, nós tínhamos meios de evitar as mortes que tivemos, mas a sirene não tocou. Ai, nossa. E a população, com isso, né, não conseguiu se salvar. E Brumadinho foi 272 mortes, né? Foi o maior desastre trabalhista, né, na história do Brasil. Então, eu costumo brincar com alguns alunos que têm conhecimento da engenharia, ou que são engenheiros e agora estão fazendo direito, eu pergunto, vocês não se manifestem, somente se manifeste quem não tem conhecimento de engenharia. Você construiria um centro administrativo na Rota da Lama? Não. Então foi feito um cálculo ali. Foi feito um cálculo da vida de cada trabalhador. Né? O Ministério Público de Minas Gerais teve acesso a isso. Quanto tempo eu pararia com a empresa para realizar os reparos? Eu teria X. Quanto tempo eu gastaria, né, reparando as vidas que eu perderia? Y. O que vale mais? Então, a vida do trabalhador ali, ela tinha um preço. E um peso bem menor. E um peso bem menor do que o lucro que eu perderia parando as minhas atividades. Nossa, que coisa mais triste isso. É algo assim, ó, que é difícil realmente, assim, ó, é indignante, né? É muito complicado. Mariana, a gente costuma dizer que tivemos aí 19 né, perdas humanas, e o desastre ambiental ele foi um dos maiores desastres ambientais do mundo em relação a rompimento de barragens de rejeito. Nós tivemos algumas na Ásia, mas nenhuma se compara à extensão do que foi o rompimento da barragem de Fundão. E Brumadinho foi a maior em perdas de vidas humanas. Então, e elas foram com um curto período, né, de espaço entre as duas. E somente após o rompimento da barragem de Brumadinho é que nós tivemos uma mudança na legislação. E aí o que eu falo, né, sempre de ter um período para pensar sobre isso. Precisamos de duas, para que as barragens do tipo a montante, que era um tipo mais rápido, né, de se receber o lucro e também de serem construídas, hoje nós não podemos mais ter barragens a montante, do tipo montante no Brasil. E todas as que temos precisam, né, pela legislação, de reparos, porque são construções permanentes, né? Elas não vão deixar de existir. A água não evapora, ela fica por ali, até porque não é somente água. Fica Para sempre. Ela é uma Nossa. estrutura permanente no território. Então, realmente tem que ser uma estrutura que resista ao tempo. Nossa, e tu estavas falando e eu pensando, realmente o lucro, ele vale mais do que a vida das pessoas, né, nessas situações. A gente costuma falar sobre esses grandes empreendimentos, né? Esses grandes empreendimentos, eles acabam afetando de uma forma muito intensa as populações locais. E aí você pergunta sobre uma hidrelétrica, sobre uma barragem como Mariana, como está a cidade perto desses grandes empreendimentos? Se você olhar o PIB, né, de Mariana, ele vai ser um PIB altíssimo. Mas aí você vai até a cidade e grande parte dela está ainda assim em saneamento básico,
Não retorna. Não retorna para a população. Então, a população tem sim o seu emprego ali na fábrica, ali na empresa, ali na hidrelétrica, mas a gente não consegue perceber o retorno de todo o dano que é ocasionado pela empresa, né, um retorno financeiro para a cidade, para a população. Não há esse retorno financeiro, inclusive, ele sai do Brasil. Nossa. E a população, ela é consultada se deseja? Como é que é feito esse processo Existe da uma construção? consulta à população, mas até nisso, quando a gente fez toda a entrevista lá em Mariana, a gente, digo eu mesma e Franciele. Toda a minha equipe. Quando a gente foi para lá, eu perguntava sobre a possibilidade de ter sido, né, consultada a população. Até porque a Fundação Renova, ela também dizia, não, mas a população foi consultada sobre. E quem veio antes? A barragem ou a cidade, por exemplo, o subdistrito de Bento Rodrigues? A cidade? Bento Rodrigues já estava lá. Uhum. Inclusive, Bento Rodrigues, ele tem, claro, hoje, né, após o desastre, após o rompimento, nós só não tivemos o distrito inundado porque nós temos 2 igrejas do século XVII que foram tombadas. Então, uma delas ainda, nós tínhamos somente algumas colunas, e outra que eu tive, né, o prazer de estar nela, ainda estava em pé, que foi para lá que as pessoas correram quando a onda de lama veio. Então as pessoas ficaram nessa igreja, e a estrada real por onde Dom Pedro passou. Então, por causa destes 3 elementos, a cidade, né, o distrito, o subdistrito não foi inundado. Não foi por causa das pessoas. Né? Mas ali, após o evento, porque a ideia era construir vários diques de contenção da lama. Sim, mas não foi pensado na questão dessa que a gente tinha falado, a Não. memória, foi pensado na memória material. Na ali memória material, foi. Porque juridicamente foi por ali que eles conseguiram conservar a memória. E aí, quando questionava a população sobre a consulta, ninguém sabia dizer se tinha ocorrido. E eram pessoas que viviam há muitos anos naquela localidade. Então, a consulta, ela pode ter existido, mas ela não fez parte da grande parcela da população. Nossa. Foi uma consulta telepática. Pode ter sido. Ou é algo que a gente acaba conversando, né, por aqui. Tudo aquilo que é conversado, por exemplo, nas audiências públicas, na Câmara de Vereadores. Grande parte da população acaba não conseguindo estar presente. Outra parcela não se interessa por. E vai 2, 3 lá e que acabam decidindo. E às vezes nem é muito divulgado, né? Por interesse, né? Quanto menos informação essa população tiver para ser informada nos processos decisórios, para alguns setores é melhor, porque aí é mais fácil da gente, por exemplo, colocar esses grandes empreendimentos em prática. Sim. Nossa, eu acho que eu falei tantas vezes, né, nesse programa, ai, que triste isso, mas realmente, assim, realmente eu acredito e defendo e bato na tecla que tudo é uma questão de educação, né, de conscientização, de reflexão, para que as mudanças aconteçam, tanto para prevenir ou pós-desastre, né, a informação, a educação, ela é muito importante. Professora Franciele, infelizmente o nosso tempo está acabando. Tu conseguiste passar um assunto que ele, né, traz uma carga de emoção, de lembranças, um assunto de certa forma pesado, mas tu consegue trazer com uma leveza, com um conhecimento profundo nisso. Eu queria que tu falasse quais são teus projetos. Ai, ótimo! Eu tenho alguns projetos em andamento, né? Eu acabei trazendo eles
antecipadamente na nossa conversa, tem um projeto de extensão e um projeto de pesquisa, né? E outros que estão sendo aí organizados a depender de verbas para que eles sejam executados. Mas um projeto de extensão chamado, né, Prevenir Direito, e outro que visa, então, aplicar a gestão socioambiental do risco às municipalidades e, em específico, né, Santa Maria. Então, verificar de que modo a prevenção, de que modo a resposta de emergência, a compensação e reconstrução estão sendo aqui desenhadas no município de Santa Maria, para saber o que nós precisamos, então, a partir disso. Dentro da resposta de emergência, quando tivermos um outro evento, o que fazer? Né? Dentro da compensação, reconstrução, mas principalmente na prevenção e mitigação. Então, o projeto de pesquisa vai nesse sentido e o de extensão é de aplicar, de conscientizar, né, a população, em específico, né, aquelas 3, mulheres, idosos e crianças, sobre o plano de contingência. Aí a ideia é aplicar o método leitura fácil, tanto na lei, né, quanto no plano de contingência, e levar a população. Porque o conhecimento jurídico, ele não é somente dos professores do direito, dos alunos do direito. Conhecimento jurídico, ele deveria ser de todos. Todo mundo deveria saber o que são direitos fundamentais, o que são direitos humanos, saber sobre o funcionamento do Estado ou dessas responsabilizações nos casos de omissão. Porque às vezes as pessoas não vão procurar porque elas não sabem. Exato. Muitos falavam sobre não estar na condição de atingidos. E era muito interessante isso, aqui em Santa Maria. E aí a gente conversava e eles diziam, não, entrou água aqui na sua casa? Sim, perdemos os móveis, perdemos isso, perdemos aquilo, mas a gente não foi afetado. Quem foi ali o meu vizinho que teve a casa levada. Então, as pessoas mesmo não se reconheciam na condição de afetados por um desastre climático. Então, levar isso à população e dizer, sim, somos e precisamos pensar sobre isso. Professora Franciele, pode dar mais um chamamento para o Combrás? Claro, esperamos todos no evento que vai, então, ser realizado do dia 29 ao dia 31 de maio. Inscrições ainda abertas até o dia 29. Esse evento vai ser super importante para que a gente possa debater, né, os impactos das mudanças climáticas, e é um evento que será realizado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e é importantíssimo que, então, nós façamos parte. Então, aqui temos a inscrição social, que é 1 quilo de alimento não perecível, apenas para estudantes, somente no presencial, e vocês, todas e todos, estão convidados para conversar com a gente sobre essa temática tão importante que acaba perpassando por todas as temáticas, por todas as áreas do conhecimento, desde engenharia, saúde, área das ciências sociais e humanas. Então, todos nós temos a agregar e a conhecer sobre. No site combrascc, com N, né, .com.br. Aguardamos todas e todos. Professora Franciele, muito, muito obrigada por estar aqui no TEMOV com esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. TEMOV nas ondas do conhecimento, aqui nos estúdios das rádios da Universidade, 800 AM e 107.9 FM.
Até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOVE, temas emergentes em movimento. O que te move?